Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre desenvolvimento profissional, formação continuada de professores, e a gente já vem falando sobre isso em algumas aulas, e hoje a gente vai estar aprofundando esse assunto, que é a formação continuada dos professores. E a formação dos professores é algo muito importante, porque é ele quem executa o ato de ensinar, ele transmite o conhecimento aos seus alunos, certo? E nós enfrentamos vários desafios dentro do campo da educação, como a inclusão dos alunos, os baixos indicadores nacionais, que são as pontuações das avaliações nacionais, estaduais, né? A atualização da base nacional comum e tantos outros desafios do nosso dia a dia. E é por isso que há a necessidade de se discutir a formação permanente do professor, para que ele possa estar desenvolvendo um trabalho de qualidade em sala de aula. E aí, no nosso material, vem citação de 3 autores aqui que eu queria estar debatendo. Observa-se que, na realidade, a formação continuada dos professores está sendo dada geralmente com cursinhos de curta duração, simpósios, reuniões e também por outras ações que têm como princípio a prática da autoformação e da formação colaborativa entre professores, nos quais não se rompe com a racionalidade técnica. Esta é uma concepção errônea da formação continuada e mantém o professor atrelado ao papel de simples executor e aplicador de receitas, que na realidade não dão conta de resolver os complexos problemas da prática pedagógica. Portanto, estes cursos de formação continuada, da mesma forma que os cursos de formação inicial, vêm sendo considerados insatisfatórios. Então, mediante essas citações, eu não concordo totalmente com elas, porque todo curso ou capacitação que estiver no contexto educacional, ele é válido. Se dentro de um curso de capacitação, por exemplo, de 4 horas que seja de duração, você tirar que sejam 2 ou 3 novos conhecimentos a serem aplicados na sua prática, já é de grande valia. E eu não vejo como receitas prontas para serem aplicadas. É o que a gente vem falando há um tempo também. Você vai moldando, você vai se moldando mediante esses novos conhecimentos que você vem adquirindo. E sendo assim, eu vou apresentar para vocês alguns dos principais princípios fundamentais para que a formação continuada alcance os resultados desejados e para que haja mudança na prática pedagógica do professor. Então, inicialmente, você tem que estar considerando a realidade e o contexto do grupo. Então, para que a formação alcance o seu objetivo, nós temos que planejar considerando o que se pretende alcançar. Então, depois de se escolher o foco e os objetivos desenvolvidos, bem como as estratégias também, e levando em consideração o nosso público e a sua realidade. Então, o contexto local, ele é muito importante. Por exemplo, possibilidades de acessos às ferramentas digitais, a qual público se destina, ao nível de ensino e a qual problema que essa formação busca resolver. O formador, ele tem que ser sensível às necessidades daquele grupo para que possa ser propiciado uma aprendizagem que leve à mudança efetiva na prática existente. E existem várias maneiras para identificarmos as necessidades formativas do grupo de professores no qual iremos atuar. E uma forma de o formador conseguir atingir essa necessidade é estar perguntando diretamente para o professor quais são as suas dificuldades de atuação. A análise do resultado das avaliações internas da escola é um exemplo que é citado. Por exemplo, se uma turma do 4º ano do ensino fundamental, ela não consegue produzir um texto com uso de parágrafo, já é uma proposta de formação de ensino para aquela faixa etária. Um outro ponto,
Observação da aula de um professor como metodologia formativa. Você vai observar e detectar quais são as necessidades daquele grupo. E com o uso da metodologia de observação da sala de aula, é mais fácil levantar as questões observadas no dia a dia para serem debatidas em grupo e estar buscando as soluções. Agora, se essa ação realmente for desenvolvida dentro da escola, o supervisor ou o coordenador que seja, ele tem que fazê-la com muita ética e cautela, porque, caso contrário, o professor ele pode até alegar que está sofrendo assédio moral. Aí é a sensibilidade, que a gente sempre comenta, né, que a equipe gestora, a qual o coordenador e o supervisor fazem parte, tem que ter dentro da instituição de ensino. Eu necessariamente nunca utilizei essa prática. Eu gosto sempre de estar utilizando, entre as que nós iremos ver adiante, sempre o diálogo com o professor. Qual é a necessidade naquela ocasião? Vamos buscar formadores, ou nós mesmos, como especialistas, daremos essa capacitação, né? E continuando a nossa identificação para a prática formativa, relacionar teoria e prática. Eu sempre falo como a base teórica é importante nesse processo, ela que vai ser a sustentação às suas práticas. Porém, o estudo das teorias somente não consegue modificar as práticas, tem que haver um confrontamento. E a teoria, ela dará o respaldo ao formador e justificará a sua intenção no processo formativo. E uma citação aqui do nosso material em relação a isso: os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas porque uma diretriz lhes é apresentada e eles se sentem forçados a cumpri-las. Eles não podem evocar novas práticas a partir de nada ou transpô-las de imediato do livro didático para a sala de aula. Os profissionais necessitam de chances para experimentar a observação, a modelagem, o treinamento, a instrução individual, a prática e o feedback, a fim de que tenham a possibilidade de desenvolver novas habilidades e de torná-las uma parte integrante de suas rotinas de sala de aula. É o que eu falei. Não é só porque você teve um treinamento, aquilo não vai ser enfiado goela abaixo. Você tem que discernir o que é interessante estar utilizando, já que é você quem modela a sua prática. Você, professor, está se construindo. Então, é como se nós fôssemos um HD totalmente vazio e vamos recebendo desde a faculdade todo aquele conhecimento e mediante aquelas informações eu vou estar me moldando. E prosseguindo, considerar a aprendizagem do adulto professor. Para você dar uma informação para esse público, você tem que levar em consideração que o professor ele já tem uma experiência prévia, ele já atua em sala de aula e você tem que considerar isso para alinhar as expectativas e atendê-las. E no nosso material, de acordo com o Placo, podemos eleger 4 aspectos importantes a serem considerados na aprendizagem do aluno. O primeiro é a experiência, como eu já disse, né? Eles já vêm com uma bagagem. Segundo, o significado, essa aprendizagem, essa formação tem que ter algum sentido para eles, tem que demonstrar, tem que despertar o interesse desse público a ser capacitado. O proposital, que é o propósito, tem que haver um propósito nessa aprendizagem, algo que esteja impulsionando para uma ação. E a deliberação, nós não podemos obrigar nenhum adulto a aprender. Essa aprendizagem, ela já vem da vontade, ele quer participar disso ou não. Um
Um outro ponto é proporcionar diversos momentos de reflexão individual e em grupo. Às vezes, as formações em que somos apenas ouvintes contribuem para o nosso conhecimento sobre o tema, mas nem sempre abre aquela possibilidade de reflexão. Então, o formador, ele deve fornecer estratégias que levem a essa reflexão, seja em momentos individuais, quanto em duplas ou grupos, né? Sempre com temas relevantes para a formação e com o foco escolhido. Desta forma, esses debates, o confronto de ideias, ele pode levar a uma aprendizagem, uma reflexão sobre a sua prática e também sobre a sua forma de aprender. Próxima é incentivar o trabalho colaborativo e a troca entre os pares. Como nós já dissemos, deve haver uma atuação coletiva dentro da escola para o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem. Então, quando tivermos uma formação dentro da escola, nós temos que ter os momentos formativos para o incentivo desse trabalho colaborativo e essa troca de experiências. Isso também melhora o clima entre a equipe, desperta também o desejo de colaboração, de trabalho em conjunto, nos projetos a serem desenvolvidos. A próxima é inserir novas tecnologias e inovações pedagógicas. Nós temos que proporcionar a formação do uso inovador de tecnologias. Muitos profissionais, eles têm receio de aprofundar nesse ramo por desconhecimento. E a gente tem que capacitá-los, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Agora, com a pandemia, por exemplo, o professor, ele está tendo que se virar, porque para incentivar, né, a devolução das atividades realizadas pelos alunos, eles têm que fazer várias práticas de incentivo a essa devolução. Por exemplo, são aqueles videozinhos, né? A professora, ela pode estar criando um avatar dela. Isso tudo a gente vai passando para as professoras. Sei lá, utiliza aquele aplicativo X, são tantos, Video Show, My Talking Pet, SpeakPic, o Canva, o Quick e tantos outros, né? E quem já sabe, quem já está utilizando aquilo ali, vai estar compartilhando com as outras colegas. Enfim, é uma rede de conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu me deparo com alguma profissional que tem pavor de utilizar o computador, isso é muito comum, ela tem que inserir alguma coisa no sistema ou no diário. Eu nunca fiz, eu jamais faço para ela. Como que eu faço aquela formação? É uma forma de capacitação. Eu a coloco ali na frente do computador, proporciono falas de tranquilidade, né? E vou informando os passos. E sempre falo, anota, passo a passo. Eu sempre aprendo assim, lá nos primórdios. Não estão tão longe assim, não sou tão velha, mas quando eu comecei, coisas básicas, anota, passo 1, clica em tal ícone, é assim que a gente começa, depois a gente domina, e depois elas sempre me falam, nossa, eu achava que era tão difícil, tão complexo, e não é nada disso. Esse medo tem que ser exterminado. E para isso, a gente tem que estar do lado, sendo parceiras mesmo, incentivando essa mudança de pensamento. A próxima é preparar-se para ser um parceiro mais experiente do grupo. O formador, seja ele o funcionário da escola, o funcionário da equipe da superintendência, enfim, quem for dar a formação, quem no momento for escolhido pela gestão para dar aquela formação, ele tem que estar devidamente preparado para fazer isso, né? A pessoa, ela tem que se qualificar para tal, para que ela seja a mais experiente ali dentro do recinto, que ela tenha o conhecimento de causa, para estar transmitindo corretamente aquele conhecimento. Ela tem que estar segura no repasse dessas informações para a formação continuada dos professores. Uma vez aconteceu uma situação comigo, a superintendência mandou um material para ser repassado para as professoras, era a taxonomia de Bloom. Eu estava numa fase com uma demanda muito grande de trabalho,
E eu comecei a ler aquilo, eu não tinha cabeça para estar absorvendo aquilo no momento. Como na nossa escola são duas especialistas, e normalmente sempre eu quem dava as capacitações, eu falei com a minha colega, dessa vez eu vou passar a bola para você, que eu não estou entendendo bulufas, não estou em condições. Aí ela relutou um pouquinho, um pouco de insegurança, mas no final ela aceitou passar aquilo. Ela dando aquela capacitação, eu não absorvi nada, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu estou em débito com a taxonomia de Bloom. Quando tudo tranquilizou, eu fui, embarquei naquilo, e logo em seguida, no outro trabalho, teve justamente uma ação a ser feita embasada na taxonomia de Bloom. Então, eu já tinha um pré-conhecimento daquilo, e com aquela capacitação que me foi fornecida, foi tudo clareado. Então, assim, hoje a gente faz uso da taxonomia de Bloom dentro da escola, e é um conhecimento de grande valia, porque a partir daí, eu sempre penso primeiramente no objetivo do que aquela ação vai estar nos proporcionando dentro da escola. Próximo, experiências na formação continuada em serviço. Como é necessário o repasse de estratégias para a melhor gestão da sala, então percebe-se que estratégias simples são extremamente efetivas para isso, e dentro delas está o planejamento, né? A importância de se definir o objetivo que se quer chegar em cada aula, e muitas professoras têm dificuldade em estar definindo isso, é o que eu acabei de falar. Você detectar o objetivo de uma causa é bem complexo, e isso você vai adquirindo com o tempo, com a sua experiência, com a sua prática, e com o conhecimento que você vem adquirindo com tudo isso. Então, tem que se buscar formação para estratégias didáticas, para que os professores possam estar engajando os alunos e qualificando cada vez mais a prática pedagógica desse professor. E aqui também a gente entra na questão da interdisciplinaridade, já que o professor, isoladamente, ele não obtém o mesmo êxito que se ele estivesse trabalhando em equipe de forma interdisciplinar. Portanto, o professor que trabalha isolado, ele não consegue acompanhar os seus colegas de equipe. Então, deve-se buscar um planejamento coletivo para que todas as ações sejam desenvolvidas em parceria, porque desta forma a busca por alternativas, revisão e avaliação dos resultados toma uma direção diferente. Na minha escola, algumas professoras relutam um pouco no planejamento coletivo. Eu não abro mão. Nessa hora eu sou um pouco mais, não tão democrática, vamos dizer assim, mas isso não é um bem para a minha função, para a gestão. Isso é um bem comum. Por quê? Dentro de uma equipe, eu vou ter os profissionais que têm mais experiência, e vou ter os profissionais que estão ali começando. Então, por que o planejamento coletivo funciona? Porque um vai amparando o outro, e você alcança aquele objetivo. Todos caminhando, né, todos seguindo aquela mesma direção, porém, que a turma que esteja um pouco mais avançada, o professor acrescenta, e aquela turma que o professor vê que eles têm um pouco mais de dificuldade, desacelera, porém, tudo dentro da mesma contextualização. Isso é muito importante. E, encerrando, nós falamos sobre as relações horizontais estruturantes da escola. E o que são essas relações horizontais? Não são aquelas relações de cima para baixo, são relações ponto a ponto, sem imposições, só quando há necessidade. São as relações de amizades entre os professores, entre a gestão, as amizades construídas entre as turmas, entre os anos. Isso significa horizontalidade das relações. As ações integradoras do corpo docente e o dinamismo da formação continuada constitui outra esfera horizontal de relações estruturantes e estruturadoras da escola.
A combinação das forças deve ser em função da participação de todos para a qualificação do conhecimento e das relações humanas. Então é isso, gente. Formação continuada é o que há, é o que vocês têm que buscar, seja o que o local de trabalho que vocês estão no momento te oferte, seja o que vocês vão buscar por fora, não fique esperando só o lugar te oferecer, te proporcionar aquela qualificação. Nós temos que, mais uma vez, é o que eu falo, nós temos que ser esponjas, absorver tudo, porque ali a gente vai saber colocar aquele conhecimento adquirido em algum momento na nossa prática. Então é isso. Obrigada pela atenção. Um forte abraço para vocês. Continuem me mandando seus questionamentos e até a próxima.